Então, pessoal, o que isso significa? Quando a gente começou a digitalizar as interações humanas, a gente começou a viver, por definição, no que chamamos de sistemas complexos. Sistemas complexos são aqueles onde diversas partes trocam informação de maneira rápida e desordenada e, por definição, fazem com que o amanhã ele seja inerentemente incerto. Nesse tipo de cenário é quando surgem o que a gente chama de problemas perversos, wicked problems de inglês. Problemas perversos são aquelas situações onde não tem como eu trazer uma resposta certa e uma resposta errada. O mundo não é binário nesse cenário. O mundo ele é uma grande área cinzenta onde tem mais certo e menos certo, mas ainda tudo pode funcionar. E nesse tipo de cenário, completamente complexo, sem definição, e as consequências são inesperadas, a gente tem que ter uma habilidade única para navegar de maneira bem-sucedida, que é a resiliência. Então, problemas perversos que advêm de sistemas complexos, que advêm da exponencialidade da tecnologia, ele exige que a gente transite nesse mundo com resiliência. E eu não estou falando da resiliência de materiais, não, em que você absorve energia até o ponto da ruptura. Eu estou falando da resiliência da biologia, que significa adaptabilidade e o como que você modifica e evolui e desenvolve características que se adaptam melhor a esse ambiente. Então, nesse tipo de situação e de dinâmica que a gente está vivendo, a melhor resposta estratégica não é a robustez, é a resiliência. E para trazer alguns exemplos para vocês, não da tecnologia, mas para esse conceito ficar muito firmado que ele vai ser chave, principalmente para a gestão de produto, eu trago aqui um exemplo da nossa história, bastante recente inclusive. Era a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a França por terra. Lembrando que nessa Primeira Guerra eram combates corpo a corpo, rifles, baionetas e guerra de trincheira. Qual que foi a resposta do governo francês que passou a desconfiar do governo alemão depois do fim da Primeira Guerra? Eles aprovaram a construção de uma grande linha fortificada que contemplava grande parte da fronteira compartilhada entre França e Alemanha, com armamentos extremamente potentes para esse tipo de guerra e com túneis que conectavam essas estações de combate. Tinham trens, tinham shopping centers, cinemas, hospitais, dispensa de armamentos e assim por diante. Essa foi uma resposta robusta do governo a uma experiência passada de invasão por terra para permitir que esse mesmo problema não acontecesse no futuro. Resumindo a história, que vocês já sabem, chega a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não só desenvolve uma nova estratégia e tática de guerra de maneira muito mais tempestiva, mas também o advento da tecnologia com a aviação e a tática de paraquedistas fazem com que a linha Maginot caia em pouquíssimas horas depois do início da invasão. Então esse é um exemplo de que acontecimento passado não é garantia de futuro. E toda experiência que a gente tem, ela é insuficiente para garantir o resultado de amanhã. Então a resposta robusta não funciona no cenário exponencial. Qual que é um contra-exemplo disso? A gente traz um exemplo da arte. O Estúdio Drift é um coletivo de arte lá da Holanda em que esses caras queriam fazer uma demonstração de arte baseados nessas figuras aqui, que são aqueles pássaros que tem muito lá nos países nórdicos, que eles andam em bando e fazem uns desenhos maravilhosos conforme eles vão passeando no céu. E qual que é a filosofia de trabalho desses caras? Esses dois aqui eles são os fundadores desse coletivo, a Lonek e o Ralph. Eles entendem que, poxa, a natureza é uma professora e a nossa abordagem não é estudar profundamente os fenômenos complexos, mas sim criar uma iteração. Então, na natureza, você tenta, você sente, você encontra e você aprende. Olha a mentalidade de produto, olha a mentalidade de adaptabilidade que esse coletivo de arte tem para fazer um negócio incrível. E esse aqui é um vídeo de algo que eles fizeram num festival de música eletrônica chamado Burning Man. Olha que todos esses pontos iluminados são drones imitando exatamente essa dança que os pássaros fizeram. Como que eles fizeram isso? Não foi através de uma resposta robusta, foi através de uma resposta resiliente, através de iteração, através de mentalidade de produto e conseguindo iterar e aprender com seus erros. Então é exatamente isso que a gente está falando. E agora, a gente traz alguns exemplos da tecnologia no mundo atual.
Então perceba o que tudo isso tem impactado nas dinâmicas de trabalho do nosso dia a dia, voltando aqui para a nossa temática de tecnologia. Olha só, aquele primeiro quadrinho é exatamente as versões desde quando o Midjourney, que é um sistema de geração de imagem por inteligência artificial, teve. Cada uma das versões tem qualidades muito distintas. Há somente 1 ano e meio, o output ali da V1 ele já era bem razoável, mas olha só o que já tem saído desse software de inteligência artificial. Perceba a velocidade e como que isso muda completamente o jogo nesse tipo de trabalho. De repente, profissionais de audiovisual que fazem uma concorrência a cada mês, faz uma concorrência a cada semana, se souber utilizar essa ferramenta. É impressionante o que a gente pode hoje ressignificar em termos de trabalho, que vira um copiloto para as nossas funções. Em termos de efeito dessa exponencialidade na viabilidade de negócios, olha só, quando eu entrei na faculdade de biologia, o custo do sequenciamento do genoma humano liberava a casa dos 10 milhões de dólares. E hoje, 2023, a gente consegue fazer um sequenciamento por muito menos de $1.000. Então, quantas startups, quantas empresas, modelos de negócio não foram viabilizados por essa exponencialidade da tecnologia? Assim como o ChatGPT, que a gente já vem falando muito, que, poxa, em algumas áreas do conhecimento, a inteligência artificial ela já é melhor do que 99% de nós humanos. Então, como que a gente pode convidar também esses processos para o nosso dia a dia? E olha esse terceiro efeito na percepção do mercado, na geração e captura de valor das firmas. A NVIDIA, até então, era conhecida por somente uma empresa que fazia placa gráfica muito focada em games. E quando a gente percebeu que a NVIDIA ela ia ser uma chave, um catalisador de toda essa escalada da inteligência artificial, em 3 anos as ações valorizam mais de 1000%. Mesma coisa da Tesla. Quando a Tesla soltou aquela notícia de que eles conseguiram destravar valor através do supercomputador Dojo e que ele iria permitir a criação do carro autônomo, em um dia a Tesla sofre a valorização nas ações equivalente ao valor da empresa inteira BMW, 70 bilhões de dólares. Uma empresa que tem um percentual muito inferior em termos de receita, quando a gente compara com a própria BMW, e em um dia adicionou esse valor na sua firma. É isso que a tecnologia exponencial destrava nessas 3 frentes. Então, o que ela ocasiona? São mudanças profundas em economias de escala e escopo, em velocidade de resposta e trazendo mais retorno para aqueles que conseguem se aproveitar. Ainda falando do exemplo de montadoras, Detroit, lá nos Estados Unidos, já foi um polo tecnológico, já foi um polo industrial na década de 90. Então, essas empresas, lá na década de 90, todas as montadoras principais que estavam lá, elas tinham um valor de mercado em torno de 40 bilhões de dólares. Tinham receitas equivalentes anuais em torno de 250 bilhões de dólares e empregavam mais ou menos 1.200.000 funcionários. Quando a gente vê esse eixo se deslocando para o Vale do Silício, as empresas que ali estavam presentes em 2014, já faz quase uma década isso que esse estudo foi feito, mas ela já era 30 vezes maior do que Detroit, ela tinha receitas muito semelhantes, mas a grande diferença é que ela empregava 10 vezes menos pessoas. E isso a gente viu acontecer recentemente com os layoffs nas Big Techs e também o efeito do Elon Musk, quando ele adquire o Twitter, ele comunica que ele está rodando a empresa com 20% das pessoas que tinham antes e sem tanta perda de qualidade no produto em si. Então, o mundo que a gente está vivendo é esse. Um mundo onde, de um lado, temos pessoas fazendo greve contra a inteligência artificial, que é agora a greve em Hollywood, que nós temos visto, está acontecendo agora, e do outro lado, a gente vê empresas que não estão parando na linha do tempo, como Netflix, e acumulando só nesse ano 40% de valorização nas suas ações, além de conseguindo mais assinantes, conseguindo mais usuários, expandindo toda a sua proposta de valor. É nesse mundo que a gente está vivendo.